Oi! Gente, antes da gente começar, enquanto o pessoal tá entrando, a gente só queria se apresentar, né, formalmente. A gente sempre mostra a cara, mas acho que ninguém sabe direito quem é quem. Eu sou a Aline, a Jéssica é minha irmã, minha sócia, minha vizinha, minha amiga. Eu cuido de toda a parte administrativa do estúdio, financeira, atendimento dos ensaios, planejamento dos clientes e toda a gestão em geral, né? Toda a gestão da equipe e do funcionamento do estúdio, né? Geralmente é a minha cara que aparece aí quando é pra falar, não é porque eu gosto não, é porque todo mundo foge das câmeras, né? Todo mundo gosta de ficar por trás das câmeras. Não. Mas eu apareço porque preciso, porque ninguém aqui é muito fã de falar não. Mas precisa, né? A gente cada vez mais vai vendo a necessidade de mostrar a cara, então a gente faz uma forcinha aí. Essa é a nossa primeira live, né? A gente nunca fez, nos perdoem dos possíveis erros, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. Vou me apresentar, meu nome é Jéssica, eu sou fotógrafa, sou a mãe da Melina. Para quem não sabe, a Melina que tá aí no nosso nome é uma menininha de 7 anos, meu amorzinho. Então, eu sou fotógrafa, sou diretora de fotografia também, diretora de tratamento de fotos e de planejamento de cenário em geral. Eu fotografo acompanhamento, fotografo newborn, gestante não fotografo mais, mas estou sempre por dentro, estou supervisionando a Gabi, que é a nossa segunda fotógrafa que tem aqui, que já faz uns 2 anos já, né, que ela está aqui com a gente. E também planejo o cenário, geralmente o cenário do dia a dia é eu e a Aline que planeja, uma está sempre ajudando a outra. E só planejamento de coisas que são mais específicas, tipo tema de mês ou dia das mães, essas coisas assim que precisam de um planejamento maior, a Ariane também tá aí à frente. A Ariane está assistindo a gente agora, ela é nossa irmã também é sócia, ela mora lá em São Paulo, mas ela trabalha com a gente todos os dias à distância mesmo e vem pra cá quando precisa. E ela tá bastante à frente dos temas de mês, de dia das mães, tudo que é cenário mais incrementado. E à frente da loja. Mas a gente vai explicar, assim, enquanto o pessoal vai entrando, antes da gente entrar no assunto principal, a gente vai explicar sobre cada pessoa que trabalha aqui. Pode falar, né? Aproveitando a Ariane, né, nossa deusa inspiradora. A Ariane cuida da parte também de processos, né? Todos os processos que a gente tem desenhado, né? A parte de software, quem é responsável por isso é ela, né? A parte de planejamento também, planejamento da marca, né? Das campanhas, tanto do ateliê quanto do estúdio, a Ariane que é responsável por isso. E mais um monte de coisa, né? Ela é a cabeça pensante, né? As coisas novas geralmente vêm dela. A gente fica no dia a dia e ela fica pensando em coisas por fora. E aí tem o Walter também, que ele é meu marido e nosso sócio, né? Nós somos em 4 pessoas. O Walter é responsável por toda a identidade da marca, a criação das campanhas, né? Ele é designer e cuida de toda a parte da loja também, né? O funcionamento da loja em si, as operações, é ele que é responsável. E o tratamento de fotos também quando precisa. E aí entra o restante da equipe, né? Tem a Gabriela, né? Ninguém chama de Gabriela, é a Gabi. Ela é a nossa fotógrafa de gestante, de acompanhamentos também e de newborn. Ela é assistente, ela faz ensaio junto com a Jéssica. Ela também tá trabalhando agora nas edições e outras coisas, né, de estúdio, seleção de fotos, finalização, preparação de embalagens, ela cuida de tudo isso também. E aí temos a Rita, né, que é mais conhecida como mamãe. É a nossa mãe, o pessoal também acaba chamando ela de mamãe. Ela faz toda a parte das roupinhas, né, dos nossos bebês, tudo ela que faz. Então a gente pergunta, onde vocês compram? A gente não compra, a gente faz. A Jéssica desenvolve os modelos e fala que eu sou a estilista. E a mamãe faz. Sou estilista e ela coloca a mão na massa. E os fundos fotográficos também, né? Quem faz prepara os fundos é a mamãe. E temos o Lucas. O Lucas é o nosso artista, né? Ele trabalha com a edição de fotos e o desenho dos fundos, né, da loja, ele que faz também. Oi, Lucas! O Lucas tá trabalhando em casa, né? Tá em home office.
Então, os fundos a gente tem a concepção da ideia, mas quem faz o desenho é o Lucas. E também os temas do mês, né? Essas coisas mais doidas, ele que é o artista que a gente fala, Lucas, como que a gente vai fazer isso? Vamos quebrar a cabeça. E aí ele bota a mão na massa também. E temos a Sabrina. A Sabrina tá aqui hoje junto com a gente para dar um apoio, mas ela também tá em home office. A Sabrina é a nossa querida assistente dos ensaios, né? A palhaça da turma. Hipnotizadora de bebês. Ela é assistente dos ensaios e também assumiu grande parte na loja, né? Na parte de embalagens, na logística em si da loja. Esqueci de alguém? Acho que não. Sabrina tá lá. Oi, Sabrina! Eu vi ela falou um salve mamãe aí. Bom, gente, é isso. E a Melina é sua modelo, faz sua bagunça. Quando precisa, ela tá aí na frente das câmeras e vem aqui pra fazer bagunça de vez em quando. Bom, é isso, acho que já deu, né? A gente já pode começar. Bom, lembrando, né, que para quem quiser mandar pergunta pode mandar, a gente vai responder no final, mas a gente não vai responder todas as perguntas, porque a ideia é focar no assunto mesmo da live, que é iluminação, equipamentos e edição, então tentem mandar perguntas relacionadas a isso. Depois, mais pra frente, a gente pretende fazer mais lives também, mas a ideia dessa é focar nesse assunto. A Jéssica tá aqui hoje amarrada, ela não gosta muito de falar não, mas ela tá aqui porque eu não sei de nada disso, eu não entendo nada de fotografia, então é ela que vai falar com a gente sobre isso. Se eu fosse falar, vocês iam sair mais sabendo nada do que entraram. Então muita gente nos pergunta qual equipamentos usamos, qual iluminação nós temos, né, e o que a gente faz para ter essa nitidez, né, que as nossas fotos têm. Então não adianta a gente querer se preocupar só com um dos itens, né? Vamos me preocupar só com a iluminação. Né? Todo esse conjunto é importante, né? É crucial para o resultado final das fotos. Mas também não precisa ter o melhor equipamento do mundo, a melhor iluminação, né? O importante é você conhecer o que você tem e fazer o melhor uso dele, né? Aproveitando melhor os seus recursos, pensando principalmente agora, né, que tá todo mundo em crises, né, que a gente vai ter que se reinventar, é a hora de você conhecer melhor aquilo que você tem e conseguir fazer o seu melhor. O intuito dessa live não é falar pra vocês, gente, vai lá e compra isso, não é isso. O intuito dessa live é falar o que a gente usa e como é a nossa experiência, né? E aí, a partir disso, vocês vão ver o que é melhor para vocês, o que se adapta à realidade. Nós mostraremos então a nossa câmera, as nossas lentes, a iluminação que a gente utiliza, né? Ele vai ficar para o finalzinho, mas a gente vai mostrar o estúdio, né? Eles vão fazer um tour pelo estúdio, vamos dar alguns exemplos, vamos fazer uma parte prática e as perguntas também vão ficar para o final. E nós indicaremos também qual dessas lentes são melhor para cada tipo de cenário. Falaremos o que é melhor para conseguir uma melhor nitidez nas fotografias e é isso aí. Vamos mostrar aquilo que dá para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Então, para começar, você pode contar pra gente quais equipamentos que a gente utiliza? A gente fiz uma listinha aqui, algumas coisas eu vou mostrar, algumas coisas eu imagino que nem preciso de mostrar, né? Todo mundo sabe a aparência de um equipamento, mas eu vou tentar listar tudo que a gente usa aqui para vocês entenderem. Não é o melhor equipamento do mundo, existem muitos melhores equipamentos aí no mercado, mas é o que a gente conseguiu alcançar até hoje e dá super certo pra gente. A gente usa uma Canon 6D, que imagino que seja o modelo mais simples de full frame. Ela é super útil, né? A gente gosta bastante, é fácil de mexer e tudo mais. Sempre acompanhada de uma 50mm 1.4 da Canon. Viu aí? Uma 50mm 1.4, que é responsável por pelo menos 90% das nossas fotos, é feita com ela, 50mm 1.4 da Canon. E também, quando a gente precisa de mais espaço na foto, a gente usa 35mm da Sigma, do Sigma Art. Não dá pra mostrar aqui porque tá na câmera que tá filmando no YouTube. Não é esse, eu não achei a caixinha dela. A lente que usa para as fotos de longe é a 35mm 1.4 da Sigma Art, tá? Para fazer detalhes em Side Newborn,
a gente usa os filtro macro, que é diretamente na cinquentinha, amada cinquentinha, que a gente usa quase sempre, que são essas peças aqui que coloca na frente da lente, que encaixa. Mostra de pertinho. Ela encaixa aqui e dá super certo para fazer aquelas fotos de pertinho que a lente sozinha não permite. Ó, é um conjunto de 4 filtros assim. A gente não usa os 4, a gente usa só 2 deles, porque cada um é responsável por uma distância diferente. Tem uns que é muito de perto e a gente nem dá pra usar, mas é mais é um específico para pegar a carinha toda e o outro para pegar os cílios e a boquinha. De equipamento, concentrado mais na parte fotográfica mesmo, assim, que a gente pega na mão, é isso, mas a parte de iluminação a gente vai mostrar daqui a pouco, mas a gente vai concentrar primeiro na parte no quesito de equipamento mesmo, para tudo que vai com a câmera. A parte de iluminação eu vou falar daqui a pouco. E quais as lentes a gente usa para cada tipo de newborn e para fotografar os detalhes? Para cada tipo de ensaio e para fotografar os detalhes de newborn? Tá com o newborn na cabeça. Para fotografar newborn, a gente usa a 50mm na maior parte do tempo. As fotos de puffs é com 50mm. A gente só usa a 35mm da Sigma quando precisa de ser uma foto mais de cima e de longe, que é no caso daquelas produções de wrap, que a gente pega o cenário inteiro, precisa de uma certa distância maior, uma distância focal maior, aí a gente é obrigado a usar a 35. Mas eu só uso para uma foto mesmo, depois já volto na cinquentinha, porque eu gosto muito mais do efeito que ela dá. Eu acho que a 35 acaba dando um pouco de distorção, então a 35 é só para fazer a foto mesmo do wrap, que mostra o cenário inteiro, e as de perto eu volto na 50, que é o xodózinho. Nos acompanhamentos é 100% de 50 a 50mm, tanto para as fotos de cenário quanto para as fotos de família. No gestante a gente usa mais de 50mm mesmo, que eu acho que ela tem o enquadramento perfeito, é a 50 mesmo. E a gente usa algumas vezes a 35 nas fotos de gestante ao ar livre, que a gente quer pegar um lugar maior, mais informação na foto, para poder deixar a foto com mais espaçamento, né? Pegar mais o cenário além da gestante, aí a gente usa em algumas fotos essa 35 também. Mas a maior parte do tempo é a 50. Ela, tanto que já tá gasta, coitadinha, já foi para assistência várias vezes, a gente tá precisando comprar outra, mas é ela 90% do tempo. E você acha que daria para melhorar esses equipamentos? Com certeza daria. Faz bastante tempo que a gente tem a Canon 6D. A gente tem 2 dela. Uma a gente já trocou o obturador, porque ela já bateu a vida útil dela, a gente trocou. E a outra que a gente não tinha trocado recentemente, faz umas 2 semanas, ela parou também. Eu acho que já acabou o obturador dela também, a gente precisa trocar. Então elas funcionam muito bem, já faz o quê? 3, 4 anos que a gente tá com ela? Nossa senhora, já passou, já triplicou a quantidade de cliques que fala que ela aguenta, né? Já foi muito mais do que aguenta, mas ela já... A gente gosta bastante dela, mas eu queria, sim, com certeza, uma câmera melhor. Tem muita câmera que tá acima dela, que é full frame. Mas pra gente tá ótimo, a gente quer, sim, melhorar em equipamento, mas a gente prefere investir em outras coisas do que em câmera, né? A gente só vai comprar realmente quando precisar. A 50mm tem sim uma linha melhor do que ela, né? Tem a 1.2, mas eu acho que porque a gente faz a 1.4 tá ótima mesmo. Eu só compraria outra mais nova, porque a nossa já tá bem velhinha. A Sigma a gente usa só raras vezes, eu acho que nem precisaria melhorar nada não. E os filtros macros, tem muita gente que prefere usar a lente macro, né? Mas ao meu ver, não tem necessidade, a não ser que você queira investir em equipamento, ficar com o equipamento melhor do mundo, não ter outras prioridades. É bom comprar a lente macro, porque imagina que ela que ela seja muito melhor, a foto fica muito melhor do que com o filtro. Mas pra gente, eu acho que os filtros fazem já um ótimo trabalho e eu não gastaria dinheiro com isso. É uma questão de prioridades, né? Se seu ensaio é 100% equipamento e o modelo,
Sim, importante, né? Mas no nosso caso tem mais um monte de coisa por trás que no momento não é prioridade. Para fazer a contagem de cliques da câmera tem um software para isso, existe acho que até mais do que um. Eu não vou saber falar qual que é, quando a gente precisou, a gente procurou no Google até achar. Você espeta o cabo na câmera, coloca no programa lá e ele aponta a quantidade de cliques que a sua câmera tem. Mas eu não sei dizer qual é, mas é só procurar no Google que acha, tranquilo. Mas a câmera, ela geralmente dura muito mais do que é estimado, né? A nossa foi mais que o dobro. Quase o triplo. Então a gente tem, a ideia é sempre ter uma câmera de backup, né? Então não precisa trocar o obturador antes de ter necessidade. Então a ideia é ter uma de backup, parou, aposenta outra, né? Pra não ter que trocar antes de realmente precisar. Se tem numeração, cada filtro vem escrito aqui uma numeração. Esse aqui no caso está escrito mais 10, não vai dar pra ver que é muito pequenininho. Tem o mais 10, tem o mais 4, o mais 1 e o mais 2. O mais 1 e o mais 2 eu nunca uso, ele só fica aqui guardadinho. A gente usa o mais 10, que é o que mais chega perto mesmo, que mais aproxima, para pegar a foto de cílios e de boquinha. É bem de pertinho mesmo. É um pouco chatinho para focar, você vai ter que fechar um pouco o diafragma, porque senão ele não foca. Mas o mais 10 é para boquinha e cílinho, e o mais 4 um pouquinho menos de perto, né, um pouquinho mais de longe, para pegar os dois cílinhos, que é aquela foto que pega o cilinho até a boquinha, que assim, mais ou menos. Você pode contar pra gente com quais equipamentos que a gente começou? A gente sempre utilizou essa câmera full frame, sempre usou essas lentes. Como foi que a gente começou? No começo, a gente tem que começar com o que é mais barato, né? Não adianta. Tanto que para trocar esses equipamentos foi uma luta muito grande, né, para conseguir dinheiro e tal, para convencer eles de que precisa, porque só a gente que é fotógrafo que tem essa sede de querer mais, né. Mas a gente começou com uma T3i, super simples. No começo quase não usei a lente do kit, porque o primeiro curso de fotografia básica que eu fiz já falava que precisava, sobre a abertura do diafragma, né, precisava de uma lente mais clara. Então a gente comprou a 50mm 1.8. Então a gente usou bastante tempo esse equipamento, a T3i com a 50mm 1.8. E depois a gente trocou a T3i por uma 7D, que ainda não é full frame, é uma cropada ainda. E a gente também usava para as fotos de longe, a gente usava uma 1750 da Tamron. Sim, ele foi muito útil por muito tempo, mas o que mais me incomodava era a questão do ISO, né? Você aumentava um pouquinho o ISO, a foto já ficava com muito ruído e tal, e também por causa do crop que a câmera cropada tem, né? É muito mais perto, uma full frame tem um pouquinho menos de crop, então a maior necessidade era ter a full frame para poder ganhar espaço, mas com esse equipamento que a gente tinha já deu para fazer fotos bem legais. E pensando na fotografia de bebês, né, de criança, o que é importante saber em relação aos equipamentos? Eu acho que o mais importante, antes de comprar um equipamento melhor, é você saber dominar 100% o que você tem em mãos, né? A fotometria mesmo. Parece até um assunto de iniciante e tal, mas tem muita gente, por incrível que pareça, que não sabe fotografar no manual, fotografa no automático. Isso não é legal, porque você não tem controle nenhum de como a sua foto vai sair. A gente só sabe que não vai estourar nem ficar escura, mas a foto fica sem conteúdo. E eu acho que você precisa, assim, saber dominar 100% a abertura de diafragma, a velocidade do obturador, saber ISO, saber iluminação. Eu acho que saber usar o que você tem em mãos é muito mais importante do que a qualidade do que você tem. Não adianta você ter uma coisa maravilhosa e não saber usar, né? E uma das coisas que eu acho que é indispensável para fotografar bebês é a lente clara, que eu falei que desde o começo a gente já comprou. Ter uma abertura de diafragma grande é muito importante para poder gerar o desfoque da foto, né? Porque senão fica aquela foto toda focada, fica uma foto sem graça, não dá destaque no bebê, né? Quanto mais desfoque tem no fundo, muito mais bonita fica a foto. Então você tem que ter uma lente de capacidade de abrir bem o diafragma para poder gerar esse desfoque. Então eu acho que porque pelo bebê ser
ser uma coisa delicada, fofinha. Eu acho que ter esse desfoque na foto é indispensável. E uma das coisas que eu indico, mas se você não tiver dinheiro não tem problema, é comprar a full frame. Não que seja muito necessário, mas se você tem a condição, não hesite, compre uma full frame. Porque é o que eu acabei de falar, né? O ISO é muito melhor, você consegue usar até mais de 2000 de ISO, que não gera muito ruído. E tem essa questão também de ter mais espaço. Eu não lembro exatamente o quanto de crop, que é a diferença da APS e da full frame, mas pra gente deu muita diferença quando a gente começou a usar a full frame. Principalmente para quem tem muita limitação de espaço no estúdio. A full frame ajuda bastante nisso, porque gera um pouquinho mais de ângulo. Tá, e o que é necessário fazer para garantir o foco? Né? Porque é o equipamento, é o que faz? O que faz com que a foto tenha o foco? Eu separei aqui 3 dicas que deve ter muito mais, sim, mas sendo mais específico, né? 3 dicas que eu acho bastante útil na hora de garantir o foco. Mesmo que a gente tenha uma lente clara, a gente tem uma 50mm 1.4, a gente nunca usa ela em 1.4. A gente usa assim sempre de 2.8 para cima, para poder garantir o foco. Porque o bebê não para quieto, ele mexe muito, mexe os olhinhos, mexe a boquinha, não é um bebê posado, então não dá pra você deixar a abertura muito alta. Então a gente sempre usa 2.8 para cima, para poder garantir o foco, né? Porque eles se mexem demais. E mesmo em 2.8 dá um desfoque bem bacana na foto, desde que você deixe o bebê mais longe do fundo possível, né? E também a velocidade do obturador. A gente não pode deixar menos que 200. Quanto mais a gente deixar, melhor. A gente geralmente usa uns 200, 250 para cima, para poder garantir esse foco. E uma das dicas que eu dou é fazer muita foto. Antigamente, quando a gente tinha um equipamento mais simples, era mais ainda. A gente fazia em média de uns 500, 600 cliques para sair um ensaio de 30 fotos. Pra gente pegar as mais focadas, as mais bonitas, as carinhas mais bonitinhas, porque o bebê ele mexe muito rápido, às vezes ele dá um sorrisinho que na hora do ensaio nem a gente nem a mãe deu, mas por causa viu, nem a gente nem a mãe viu, mas por causa de fotografar muito seguido, a gente conseguiu pegar essa carinha. Então assim, não que você tem que ir com uma metralhadora fazendo clique todo o tempo, né? Mas garantir o máximo possível de cliques para você pegar as melhores fotos e os melhores focos. Com certeza, quando você tem um equipamento mais novo, o foco vai estar melhor. O nosso, no caso, não está tão bom assim. Mas a gente faz uma média de 200 a 300 cliques para um ensaio de 20, 30 fotos, mais ou menos. É uma das dicas que a gente faz para poder garantir que as fotos estejam focadas. Se a que você mais gostou está meio desfocadinha, pelo menos vai ter mais alguma que esteja focada, que esteja melhor também. O que fazer quando o espaço do estúdio é pequeno, né? É apertado? A gente conta um pouquinho pra gente como que... Hoje nosso estúdio é bem grande, né? Mas nem sempre foi assim. A gente não começou nesse espaço gigante, né? A gente começou bem pequenininho. Antes da gente vir pro nosso prédio atual, nosso estúdio era numa casa. E onde a gente fotografava era um dos quartos da casa que tinha... 3x4. 3x4 mais ou menos, então era bem limitado o espaço. E a gente também não tinha full frame ainda, a gente usava a lente cropada. Então vocês imaginam como que as fotos eram diferentes, eram muito mais aproximadas. A gente não podia ainda usar cenários que tivessem muita informação dos lados, igual a gente faz hoje, que é o caso do nosso tema do mês. A gente está cada dia colocando mais coisas no cenário, deixando a composição mais rica. Antigamente não dava pra gente fazer isso, por conta de espaço mesmo, né? Não adiantava ter um monte de coisa e não ia aparecer na foto. Então os nossos cenários eram mais simples, mas não era mais simples, eram mais cleans, né? Tinha a sua beleza, tem gente que até que gosta mais de foto clean, a gente também gosta do clean e do cheio também, mas a gente não tinha tanta opção, né? Então era tudo muito mais clean. A gente não tinha luz natural para usar, então a gente fechava aquela janela lá e colocava o softbox de lado e era bem limitado, não conseguia deixar muito de lado por falta de espaço. O que a gente fazia para substituir o tripé, o suporte de fundo fotográfico, que ele, por causa dele ter aquele tripé grande assim, ele ocupa muito espaço. Então o que a gente fez foi colocar um suporte parafusado direto na parede. Então a gente conseguia esticar uns fundos lá e tal. Tipo o suporte de cortina, sabe? Que é a mão lá
e a ferragem segurando. Isso. E uma das coisas que a gente usava mais ainda, mas hoje a gente ainda usa, são placas de MDF, que a gente compra grande, que é... Quanto que mede uma placa? 3 metros. 3 metros a gente corta no meio e usa. E a maioria dos cenários a gente colocava direto na madeira mesmo. Hoje a gente ainda usa para cenários menores. Para newborn, por exemplo, a gente ainda coloca o fundo direto na placa de MDF, mas antes a gente não tinha muita opção. Era ou a placa ou o suporte direto na parede. Isso que a gente faz de pendurar as coisas, né, no suporte para ficar voando, né? A gente gosta bastante de ter coisas no chão, coisas na parede e coisas voando, né? Isso não era possível porque não tinha onde colocar. Sem contar que a gente não tinha desenvolvido a técnica de colar no teto, né? Então. Coisas que a gente foi aprimorando, mas o cenário era impossível fazer muito cheio porque senão não ia caber. Sem contar que o estúdio era um aperto, tinha que ser um cenário por vez, né? Não tinha como deixar montado, então era monta, desmonta, monta, desmonta. Até mesmo no Natal, a gente nunca fez um cenário só, era vários cenários trocando, então era cada vez que um cliente chegava, montava e desmontava. Então, se fizesse um cenário muito cheio de coisa, ia ser 2 horas por ensaio, de mini ensaio, né? Só para montar e desmontar. Então, a gente fazia o nosso melhor dentro daquilo que era possível, né? Então, dá para trabalhar com um espaço pequeno, porém tem que ser adaptado, né? Tem que usar a criatividade para transformar os recursos. E uma das coisas também, uma dica para quem tem pouco espaço, é usar uma lente que seja mais, que apareça mais ângulo, né? No caso da 35mm ou da 28mm, que a gente só usa para quando a gente quer mostrar muito cenário, a gente prefere a 50, mas não é que fique ruim o efeito da 35 ou da 28, também fica bonito. Mas é questão de gosto mesmo, mas se você tem pouco espaço, você tem que partir para essas lentes que permita pegar mais ângulo, né? Mas também dá para fazer um trabalho bem bacana. O que você acha que faz mais diferença na foto, o equipamento ou a iluminação? Eu acho que a iluminação, os dois têm o seu valor, né? Mas eu acho que a iluminação é mais importante ainda do que o equipamento. Se você tiver um equipamento mais simples, até com o celular você consegue fazer uma foto bem bonita se você souber dominar mais a parte de iluminação. Eu só queria falar aqui para vocês também que eu não tô aqui para dar uma aula de iluminação, tanto que eu não sou expert em iluminação. Eu tô aqui para falar o que dá certo pra gente, entendeu? Iluminação é questão de gosto também, existem vários jeitos de usar, mas o intuito aqui dessa live é mostrar o que a gente usa para poder inspirar vocês mesmo, e se vocês quiserem seguir o nosso estilo, a gente dá as dicas, tudinho, mas não é o intuito falar o que é certo e o que é errado, porque eu acho que a parte de iluminação é muito grande, tanto que existem vários tipos de fotografia, né, que utilizam mais a iluminação para fazer fotos criativas do que a fotografia infantil. Então, a gente só vai dar o nosso testemunho mesmo, não quero dizer o que é certo e o que é errado, tá, gente? Só para vocês entenderem melhor. Então, você acha que não é importante fazer um curso de iluminação? Não que não seja importante, eu acho que não é tão necessário. Se você quer entrar de cabeça na fotografia infantil, você vai fazer outros tipos de curso. Curso de newborn, curso de acompanhamento, e eu acho que cada um desses cursos dá um pouquinho dá uma palhinha de iluminação, né? Sempre mostram quais que as pessoas que estão ministrando o workshop geralmente indicam que tipo de iluminação que elas usam. Eu acho que esse tipo de dica é mais que suficiente para vocês poderem fazer fotos boas de fotografia de bebê. Eu acho que não é uma boa você investir dinheiro e nem tempo em curso de iluminação, porque eu acho que é um assunto muito, muito grande, muito amplo e que não tem necessidade. Se for para gastar dinheiro e tempo, eu acho que seria melhor a gente gastar em cursos sobre o nosso modelo, né, o nosso bebezinho, sobre fisiologia do bebê, estudar as fases do bebê, ou composição e tal, que é tão importante, né, para poder fazer cenários bonitos que combinem com os nossos bebezinhos. Eu acho que a gente podia investir mais nisso. É claro que todo conteúdo, todo ensinamento é bem-vindo. Não quero desmerecer os cursos de iluminação, pelo amor de Deus.
Mas eu acho que saber o mínimo já é o suficiente para fotografar os bebês. A gente tem que aprender muita coisa, né? O fotógrafo de bebê aprende muito mais sobre o modelo do que sobre fotografia. Mas a gente tem que saber sim o básico, e é o que eu quero mostrar aqui para vocês. E afinal de contas, qual é a iluminação que a gente utiliza? Falar na teoria, depois a gente vai deixar pro final para mostrar para vocês mesmo. A gente vai lá no estúdio para mostrar para vocês o que a gente utiliza. Agora a gente só vai falar, mas não vai mostrar. A gente usa a luz natural nos ensaios. Na verdade eu vou falar quais tipos de ensaio depois, né? Mas só listando mesmo, a gente usa a luz natural com o difusor de cortina de voal. É o meu preferido, a luz natural. Eu acho que ela tem uma sutileza, uma leveza maravilhosa. Não troco por nada nos ensaios newborn. Mas a gente usa também um quartz light da Mako de 300 volts. Com um softbox. É uma lâmpada halógena, uma lâmpada desse tamanho. Cara, vocês veem nas nossas fotos como que sai lá, né? A gente tá super satisfeito com o resultado que ela dá, mas sinceramente a gente não indica por custo-benefício. A iluminação em si não é cara, mas as lâmpadas são muito caras. E ela tem que trocar de lâmpada muito, ela tem uma vida útil muito curta. Mas assim, como a gente não quer investir em outra iluminação agora, a gente continua comprando assim. Continua gastando dinheiro, eu sei que é meio burrice da nossa parte, mas a gente gosta do resultado dela. Enquanto a gente não estiver disposto a comprar uma iluminação melhor, mais cara, a gente vai continuar com ela sim. Mas eu amo o resultado que ela dá. Ela tem uma luz mais levemente alaranjada, mas é muito fácil de consertar na edição. A gente usa com o softbox de 90 por 1,20. Gosto muito dela. Eu indico sim pra vocês pelo resultado que ela dá, mas não por custo-benefício, entendeu? Eu acho que existe outro tipo de iluminação no mercado que vai suprir melhor a necessidade de vocês. Muita gente manda mensagem pra gente, né, perguntando, eu vi que tinha comentários aí também, qual iluminação, afinal de contas, deveria comprar, se a que ele utiliza no momento tá certo, se tá errado. O que a gente tem a dizer sobre isso? Eu acho assim que o estilo, cada um tem o seu. Não tem como falar qual iluminação você tem que comprar, qual é certa, qual é errada. Iluminação é complicado nessa parte. Vai mais do gosto. Cada um tem um estilo diferente. Tem gente que gosta de uma luz mais chapada, tem gente que gosta de mais sombra, até uma luz mais dramática, né? Então, assim, vai mais do gosto. Uma dica que eu dou é seguir referências, entendeu? Vê aí um fotógrafo que você gosta muito, que você segue e vê o que ele usa e pede dicas. Não precisa nem pedir, né? Porque eles mesmos falam, é uma coisa muito fácil de dar. A gente recebe muitas perguntas perguntando sobre nossa fonte de luz e a gente dá a informação sem problema nenhum. Só é uma coisa, assim, que eu acho que é muito importante na fotografia de bebê, é você ter uma luz que seja de potência baixa, né? Você não pode usar uma luz muito forte, porque senão você não permite usar as configurações que são indicadas para esse tipo de foto, para poder deixar desfocado. Se tiver uma luz muito forte, você não consegue gerar um desfoque muito grande, porque as suas configurações vão ter que ficar totalmente diferentes. Então, não tem certo ou errado, mas eu acho que tem que ser pelo menos alguma coisa de potência mais baixa, para poder usar com a fotografia de bebê. E por que a gente comprou o que a gente tinha? A gente tem, né? A gente foi lá, pesquisou na loja, comprou. Da onde surgiu essa ideia de usar o softbox com luz contínua? A luz halógena, você tá falando que a gente tem, né? Uhum. Foi igual eu falei pra vocês, foi uma dica de uma fotógrafa aqui quando eu fiz meu primeiro curso de newborn. Foi com a Simone Silvério. Nossa, esse curso é bem antigo. Fui lá no Educa ainda, ela falou que usava essa iluminação, e aí a gente não tinha iluminação nenhuma ainda, falei, e agora qual que a gente vai comprar? A gente pesquisou, aí ela indicou aquilo, eu falei, por que eu vou ficar teimando, comprando outra coisa que eu não sei se vai dar certo, se ela indicou aquilo lá? A gente pegou, seguiu a risca, comprou aquilo e deu certo até hoje. Então, assim, iluminação é complicada, não saia comprando qualquer coisa, porque não vai dar certo. Tenham em mente alguém que vocês confiam e segura na mão e vai. Não vai saindo comprando porque achou só por conta própria, sem ter alguém que testou de verdade, né? Aqui na Artes Melina, quais pontos importantes na iluminação que a gente segue, né, para ter um padrão?
Voltando apertando a mesma tecla aí, que não é certo ou errado, o que a gente vai falar agora é o que a gente usa e quais são as regras pra gente, tá? O que a gente bota em prática aí no dia a dia do estúdio. Uma das regras mais absolutas aqui no estúdio é nos ensaios ter apenas uma fonte de luz. Por questão de volume, de sombra, eu acho que não é só a luz que é importante na fotografia, em qualquer tipo de fotografia. Eu acho que a sombra também é muito importante. Se a gente tira demais a sombra, a foto fica vazia, fica sem volume, fica sem charme, eu não sei. Mas a gente acha que é muito importante a sombra também. Lógico que a gente não gosta de sombra forte, vocês verem pelas nossas fotos. Sempre uma sombra mais sutil, a gente usa de um lado a luz e o outro o rebatedor para dar uma compensada nessa sombra aí, para não ficar muito marcada, mas a gente acha muito importante ter a sombra também, então é sempre uma fonte de luz que a gente usa. Outra coisa que eu acabei de falar também é o volume. Por causa da sombra, é volume. Eu acho que é indispensável ter esse volume na foto, porque uma foto chapada fica sem graça. O volume dá essa sensação de 3D, né? A foto parece estar mais viva. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que ter na nossa foto é esse volume. E para poder usar essa única fonte de luz, a gente tem que fazer de tudo para apagar tudo que é luz que atrapalha no estúdio. Por exemplo, a própria lâmpada do ambiente. Não adianta nada você ter a luz natural ou ter um softbox e manter a luz do ambiente acesa. Isso aí é um erro muito comum, eu imagino, porque a gente mesmo já fez isso várias vezes, esquecer de apagar a luz do ambiente e acaba estragando tudo. Dá pra salvar quando faz isso? Não fica tão ruim, mas não fica uma sombra bonita, ou às vezes deixa a foto mais amarelada, então é bem importante lembrar de apagar essas luzes. E outra coisa também, quando o ambiente já é muito claro por natureza, se ele tem buracos ou janelas pequenas, a gente tenta no máximo bloquear essa luz para poder usar a luz que a gente quer, que é essa única fonte de luz. Um exemplo disso é o nosso estúdio, o estúdio maior. A gente tem 2 estúdios, né? Dois espaços, que é o estúdio maior, onde a gente faz acompanhamento gestante, e o menorzinho, onde a gente faz newborn, que a gente prefere que seja um lugar menorzinho, por questão de poder esquentar também, a gente acha que é mais aconchegante. E é nesse estúdio de newborn que a gente tem uma porta de vidro, que aí entra uma luz bem bacana de lá. E só que no estúdio maior, onde a gente faz gestante e acompanhamento, tem uma parede de vidro inteirinha, uma parede inteirinha de vidro. E ele está sempre muito claro. Então o que a gente faz para poder usar? A gente tenta bloquear essa luz. Não precisa bloquear o estúdio inteiro, pelo menos na onde a gente vai usar ali, naquele cantinho que a gente vai usar, a gente usa uma madeira bem grande para bloquear a luz, porque pelo menos a gente coloca o softbox e gera um pouquinho de sombra. Não que o ambiente vai ficar totalmente escuro, mas ele já ajuda a bloquear mesmo para não estragar o volume da foto. E até mesmo quando o cenário pede, né, que seja escuro. No Natal, por exemplo, nosso cenário era escuro, né, usou o varal de LED, então a gente teve que providenciar uma cortina blackout para escurecer o estúdio, senão não ia dar aquele efeito. Então, é que o Natal ele foi uma coisa totalmente atípica, né? A gente não costuma fazer fotos com tanta sombra, fotos tão escuras, a gente fez um estilo diferente. E aí a gente teve essa necessidade de tampar tudo mesmo. A gente tampou toda a parede de vidro, a gente colocou uma cortina preta. Eu até adorei. Por um tempo os acompanhamentos ficaram um pouco mais contrastados do que o normal, mas ficou bem bonito também. Mas não é sempre que a gente faz isso. Bloquear uma parte da luz já é o suficiente para conseguir o resultado que a gente quer, né? Não adianta você ter essa única fonte de luz e deixar ela de frente com o seu modelo, né? Também não vai dar sombra nenhuma, vai ficar chapado. Então o ideal é que a luz venha de lado ou um pouquinho mais diagonal, ou é 45 graus ou é 90 graus. No estúdio de newborn a gente usa mais 90 graus as fotos de cenário. Agora as fotos de puff a gente tenta colocar mais ou menos em 45. A gente vai mostrar depois isso na prática para vocês no final do vídeo. Peguei ali um prop, um ursinho ali para mostrar mais ou menos para vocês da onde tem que vir essa direção da luz. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Outra coisa que é
é uma regra aqui pra gente também, eu imagino que pra maioria dos fotógrafos aí que gostam de ter uma luz mais sutil, é ter um difusor bem grande. Não importa qual tipo de iluminação que você vai usar, se é LED, se é flash, se é luz contínua, o ideal é ter um difusor bem grande, para ele ter o mesmo papel de uma luz natural, por exemplo, né? Quanto maior é o seu difusor, mais a luz vai ficar mais bonita, vai pegar uma área maior, né? Então, o nosso é 90 por 1,20, existe sombrinhas e difusores muito maior do que isso, e é o que a gente indica. Quanto maior, mais bonito fica nas fotos dos bebês. Pelas nuvens. Ah, é verdade, né? Outro tipo de difusor que não sei se vocês já pararam para pensar é a própria nuvem da natureza, assim, né? Quando a gente usa a luz natural, a nuvem que tem esse papel de Difusor. de difusor, ele faz o que com o sol? Ele Tampa o sol. Tira. Difunde, Ele tira a potência do sol, né? Diminui. É lógico que quando o tempo está muito aberto, a gente usa a cortina de voal. Mas se caso estiver muito nublado e você usa lá o tempo, tá meio borocochô. Se você colocar a cortina de voal, vai ficar pouquíssima luz. Então, se tem muita nuvem, você pode tirar o difusor, você pode tirar a cortina e deixar que a nuvem cumpra o papel de difusor. Tá bom? E qual, afinal de contas, luz artificial que você indica? Luz contínua, LED, flash? Qual que é o melhor tipo de iluminação artificial? Eu acho que cada um tem a sua beleza, cada um tem um papel diferente, mas eu acho que não importa qual que você vai usar, eu acho que todos dão um resultado legal. Isso aí é mais questão de gosto mesmo. A gente gosta de luz contínua, eu gosto da luz contínua porque ela ajuda no foco também, né? Ficar todo o tempo aceso. Eu acho que acaba também ajudando a chamar a atenção do bebê, eles olham bastante para a luz que está vindo. Mas eu acho que isso aí é questão de gosto mesmo, não importa qual que você vai usar, desde que você tenha um difusor bem grande aí e tenha uma potência mínima, é mais que suficiente para você fotografar os bebês. O que acontece se você tem um softbox legal, mas um difusor pequenininho? Ele vai projetar uma sombra mais dura, né? Ele ilumina uma parte muito pequena, então não faz uma sombra bacana e acaba deixando o cenário muito escuro, não ilumina tudo como um todo, né? Vai iluminar só uma partezinha ali, aí o resultado não é muito bacana. Então, é muito importante que você ilumine o máximo possível, né, das informações da foto lá, porque senão vai ficar meio pesado, meio estranho. E em qual situação a gente usa luz natural ou artificial? A luz natural, como eu disse, como ela é muito mais leve, mais sutil, mais delicada, a gente usa mais para os newborns, que é também na sala que a gente deixou para fotografar os newborns, né? Então a gente usa para newborn. A gente usa a luz natural para fazer o contraluz também, que você precisa de uma parede bem grande de luz para fazer isso. Então as nossas fotos de família de newborn geralmente é tudo lá, tudo no contraluz. Quando o nosso cliente não faz o newborn, a gente às vezes faz um ou outro ensaio de acompanhamento lá também no contraluz, porque eles gostam bastante. As fotos de família. As fotos de família no contraluz. Mas a maioria mesmo é de newborn. Cenários grandes, assim, cenários do mês nunca é com luz natural, é só com luz artificial mesmo. A gente usa também a luz natural para fazer alguns ensaios de gestante. A gente faz também no contraluz, algumas produções de gestante no contraluz. As pessoas gostam bastante da silhueta, então é tudo com luz natural que a gente faz a silhueta. E também no nosso quarto de gestante, que o povo gosta bastante, é também com luz natural. É naquele estúdio maior que eu falei pra vocês, que é uma parede inteira de vidro, que entra bastante luz, então a gente faz sempre do lado daquela parede lá, que vem uma luz muito bonita e muito, muito grande, né? Uma luz muito difusa, então fica legal. Às vezes a gente não consegue usar a luz natural, por motivo de fechar demais o tempo, ficar tudo preto, ficar muito escuro. Às vezes a gente tenta ao máximo usar a luz natural, às vezes até subir o ISO o máximo que der, mas se caso acabar prejudicando demais a foto, a gente é obrigado a acender a luz contínua. Mas a gente não gosta muito não, fica bonito também, dá um efeito legal, mas não dá aquela, acho que tira um pouco da delicadeza do nosso quarto. Fica meio azul, né? Fica meio azul, a gente consegue consertar isso na edição, mas a gente não gosta muito não, então a gente faz de tudo para usar a luz natural nas fotos do quarto, é bem raro quando a gente não usa.
E uma dica também que eu queria dar para vocês é, se vocês fotografarem newborn com luz natural, a luz da manhã é muito melhor para fotografar newborn. Não que tenha, não que seja uma regra absoluta não, mas é por experiência própria mesmo, eu gosto muito mais da luz da manhã, porque a luz da tarde é muito alaranjada e ela às vezes fica muito forte, ela oscila muito mais, fica claro, fica escuro, fica claro, fica muito escuro. Aí a gente acaba pirando na hora de fotometrar, né? Então eu acho que a luz da manhã é muito mais... com muito menos mudança, ela oscila muito menos e ela é mais sutil, acho que ela é uma luz mais gostosa. Então, se for optar para usar luz natural, eu indicaria que fizesse os newborns mais na parte da manhã. A gente faz de tudo para fazer os newborns sempre de manhã. Já a luz artificial, ela é muito mais fácil de você usar, porque você não fica refém do sol, né? Consegue ter um controle absoluto sobre ela. Então, a gente sempre usa ela nos ensaios de acompanhamento. E porque também é uma luz que nunca muda, né? A gente consegue, cenário do mês, como a gente usa para todos os bebês quase, é muito importante que seja igual todos os ensaios. Então a gente sempre usa a luz artificial. A gente bloqueia a luz que entra do lado, a luz natural que entra do lado e usa só o softbox. Uma parte boa também da luz artificial é como ela não ilumina tanto, assim, não ilumina uma área muito grande igual a luz natural, ela deixa a foto mais contrastada e com mais sombra. Então, isso não é uma coisa ruim, a sombra, né? Ela fica um pouco mais grossa, mas eu acho que pro tipo de fotografia, com cenário maior, os temas do mês, eu acho que isso é até bom. Deixa a foto mais viva, mais bonita e mais fácil até de editar. E uma das coisas assim, que também é uma dica, usar a luz artificial com fundo impresso. Porque o fundo impresso ele tem a tendência sempre a sair meio apagado na foto, né? Dependendo da iluminação que você usa. Se você usar uma iluminação muito de frente, acaba deixando o fundo esbranquiçado ou opaco. Então, uma dica que a gente dá é dar preferência para usar a luz artificial e deixar ela o máximo de lado possível. Deixar ela 90 graus ou até um pouco mais à frente mesmo, para iluminar só o bebê e deixar o fundo mais escuro. Deixa a foto muito mais bonita, muito mais viva, o fundo fica mais parecendo que é de verdade mesmo, ao invés de um fundo impresso. É uma das dicas que a gente dá, tanto que às vezes quando a gente vai usar fundo impresso em algum cenário específico de newborn, a gente vai para o estúdio maior e usa a luz artificial para poder deixar o cenário mais bonito e mais vivo. E uma das dicas também que eu dou, se você optar por escolher a luz natural, sempre ter uma luz artificial também em mãos, porque depender do sol é muito ruim. Se o tempo fica muito escuro ou acaba a energia, aí é o contrário, né? Se acaba a energia, a gente não consegue usar a luz artificial e aí tem que partir para a luz natural. Então é sempre bom ter as duas opções. Elas dão resultados, ambos dão resultados bons. E eu acho que um completa o outro aí para poder atender todo o tempo. Uma das coisas assim, também que a gente, em caso de newborn, por exemplo, a gente opta fazer o ensaio no estúdio maior para poder usar a luz artificial, é quando a gente vai usar algum objeto que acende no cenário. Por exemplo, um varal de lâmpadas ou um lampião, precisa aparecer essa luz. Se você usar no estúdio, se a gente usar no estúdio de newborn, que é uma luz muito grande, que ilumina muito o cenário, essa luz não vai aparecer praticamente nada. Então a gente prefere usar a luz artificial, que acaba aparecendo mais essa lâmpada e esse charme do cenário. Agora a gente vai falar sobre edição de imagem, a gente vai pular para esse assunto. E depois que a gente terminar, aí a gente vai mostrar pra vocês o estúdio e a parte prática, né? Mostrar os equipamentos, mostrar a questão da iluminação. Mas pra não ter que tirar a câmera daqui pra lá, senão vai ficar um pouquinho complicado, a gente vai pular direto pra parte de edição. O que é necessário pra conseguir essa nitidez dos sonhos na fotografia? Todo mundo acha que tem alguma fórmula mágica. Não, gente, não é isso, não. Só para explicar algumas dicas básicas mesmo para ajudar a ter a nitidez que a gente consegue aí nas nossas fotos. O primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é conseguir o foco cravado de cada foto. Que eu já falei aí que já é a terceira vez que eu acho que eu tô falando. Não usar o diafragma muito aberto, usar sempre mais que 2.8, velocidade do obturador mais de 200 sempre.
porque voltando ao assunto, o bebê não vai ficar paradinho para você garantir o seu foco, então você tem que deixar aí as configurações da câmera a seu favor. Então é isso aí. E fazer aquilo que eu falei, tirar muitas fotos para poder ter aquele foco cravado. Outra coisa também que a gente faz é sempre tirar a foto em RAW. Eu sei que isso é um assunto meio polêmico aí para algumas pessoas, tem gente que gosta de trabalhar com JPEG, não tenho nada contra, mas voltando ao assunto, assim, é o que faz sentido pra gente, né? O que a gente tem aí aqui como regra do estúdio. A gente sempre tira foto em RAW. Então, porque a foto em RAW ela tem muito mais informações, é muito mais fácil de você editar, você tem controle mais sobre todas as informações da foto, então você consegue editar melhor. A gente já tirou foto em JPEG sem querer, deu o que fazer pra mim editar a foto. Os meus presets lá que eu mesmo faço, deixo salvo pra poder usar, pra poder ir mais rápido na edição, mas aí a gente não conseguiu usar meus presets porque ele fica muito diferente. Então uma dica que eu dou é sempre tirar a foto em RAW pra você poder ter um tratamento aí mais específico nas fotos. Uma das coisas assim também que eu acho que ajuda muito na nitidez nas nossas fotos é o nosso tipo de edição. Nosso tipo de edição ele é mais brilhante, mais contrastado, mais marcado. Eu sempre tento deixar a luz o mais marcado possível nas fotos, né? Se eu vi que eu tirei demais a luz, que eu tirei aquelas marcas do rostinho, marcas do cenário, eu tento voltar um pouquinho a luz. Sempre deixar aparecendo luz e sombra na foto, eu acho que ajuda muito na nitidez. Não adianta você aprender sobre iluminação, aprender sobre equipamento e na hora de editar a foto lascar tudo, né? Aí não adianta nada. A gente tem que saber tratar a foto direitinho. Um dos cursos que eu indico é de tratamento de imagem. Eu acho que nenhum fotógrafo consegue viver sem, é o curso de tratamento mesmo. Mas além de saber usar as ferramentas do Photoshop, você tem que saber também o que tratar, né? Para não acabar estragando a imagem depois. Mas também, voltando nesse ponto, é o tipo de edição que a gente usa, não que todo mundo tenha que usar a edição desse jeito, é questão de estilo também. Tem gente que prefere foto mais fosca, tem gente que gosta de uma foto mais apagada, mais azulada, mais alaranjada, isso aí é questão de gosto. Eu só tô falando que o estilo que a gente usa, eu acho que ajuda um pouco mais a parecer que as fotos são mais nítidas ainda do que elas realmente sejam. Uma das coisas também que a gente usa bastante na hora da edição é o High Pass. Eu não sei se vocês conhecem, não dá pra mostrar aqui na prática, porque teria que mostrar editando a foto certinho, assim, eu acho que é muito complicado pra mostrar, mas é uma coisinha que a gente faz no final da edição de cada foto, que a gente aplica, que deixa a foto um pouquinho mais nítida, ela realça todas as coisas que são mais marcadas na foto. Mas quem sabe um dia a gente faz um vídeo aí pra mostrar pra vocês como que aplica esse High Pass. Mas a gente sempre passa em todas as nossas fotos e ajuda bastante a deixar a foto mais nítida. Só procurar no Google que com certeza vocês vão achar algum tutorial ali de High Pass, tá bom? Outra coisa que eu acho também que influencia muito no tratamento, na nitidez da foto, é o tratamento, a manipulação de pele. Se você acaba tratando demais a pele e acaba manchando o olho, tirando a sombra demais, tirando o que é mais marcado da foto, isso também acaba estragando a nitidez da foto. Voltando aí à questão do tratamento, um tratamento mal feito também prejudica na nitidez da foto. Se tirar muitos traços principais, né, o que é mais aceso na foto, os olhos, a marcação do nariz, a boca, se você acabar manchando isso, acho que acaba influenciando muito na nitidez. E eu acho que é isso, as principais dicas mesmo para poder manter uma nitidez bacana aí na foto. E por último, para acabar, antes da gente ir lá pro estúdio, quais programas que a gente utiliza para tratamento? Nós usamos 2 programas que eu acho que não é novidade para ninguém, né? A maioria das pessoas usam os 2, que é o Lightroom e o Photoshop. Mostra a nossa identidade, né? A foto clarinha e tal. É no Lightroom que eu faço isso. Geralmente é só eu que faço. Define o estilo da foto, né? De cada fotografia mesmo. E aí, eu sei que o Lightroom tem muitas outras ferramentas, mas eu gosto mesmo de editar só as cores no Lightroom. Eu gosto de fazer o resto pelo Photoshop. Aí, como o Photoshop já é uma coisa muito mais longa, né? Muita coisa que tem que fazer, aí entra o
pessoal para ajudar. Aí tem o Lucas que ajuda, a Gabi que faz também, e o Walter, quando precisa, ele também entra aí. Quando tem um número muito grande de fotos, ele entra para ajudar. Mas manipulação, o que é? É edição de pele, às vezes tirar um assistente que sai aí em 90% das fotos, sai o assistente lá segurando o neném, porque segurança em primeiro lugar, né, gente? E aí a gente tem que fazer uma montagem depois para tirar o assistente. Tudo que muda, né, que manipula a foto é feito pelo Photoshop. Às vezes pedidos de gestante para tirar a gordurinha, essas coisas assim, quando elas pedem, também é tudo feito pelo Photoshop. Então a gente usa esses dois. Importante, tudo que a gente faz aqui, 100% das fotos não é entregue para o cliente antes de eu revisar. A gente revisa uma por uma para não passar nada. Tanto em questão de erros, né, ou manchas, alguma coisa que compromete a foto, ou esqueceu de tirar alguma coisa. Então a gente é bem rigoroso nessa parte. Nada sai daqui antes que a gente possa revisar tintim por tintim. E a gente não entrega as fotos sem edição, né? Muitas vezes o cliente, muito difícil, mas às vezes acontece, né, do cliente perguntar: essas fotos aí, essa quantidade, vocês entregam o restante? Entregam as fotos sem edição? Não. Nosso discurso o nosso produto, o nosso ensaio é um produto completo. As fotos sem edição é um produto pela metade. É como se você pedisse pro pedreiro fazer pedir metade de uma pia. Não vai fazer metade de uma pia, né? Você vai entregar o negócio inteiro. Entregar um ensaio sem tratamento é um produto pela metade. A gente só entrega o produto completo, né? E as fotos sem edição, elas mudam muito, né? Elas têm outra característica, né? As fotos são muito vivas, né? Tem bastante manipulação. Então a gente não entrega a foto sem edição. Não adianta chorar, espernear, que não tem. No contrato já prevê isso, né? São as fotos tratadas que são entregues, né? Isso valoriza muito mais o seu trabalho. Agora vamos mostrar o estúdio? Vamos lá? Como eu falei aqui pra vocês, o estúdio inteiro tem essa parede de vidro que entra a luz de todos os lugares. Aqui, ó, tá de frente pra avenida, tem muita luz entrando no ambiente todo. Lembra que eu falei pra vocês que a gente usa alguma coisa para bloquear a luz onde a gente vai usar o cenário? No caso aqui, o tema do mês. Para não entrar luz do lado aqui, a gente coloca essa madeira para bloquear a luz. Então, tá vendo? Aqui fica escurinho. Não que vai ficar totalmente escuro, porque ainda tem luz vindo lá da frente. Mas isso aqui já ajuda bastante a gerar aquela sombra que a gente gosta. Então, a gente coloca a iluminação aqui de lado e a luz não entra do lado de lá, entra só desse lado aqui mesmo. Tá? Mostrando aqui pra vocês. Lembra que a gente falou da madeira de MDF? No caso tem mais duas aqui, ó. A gente usa bastante para montar cenários, mas quando o fundo é mais comprido, a gente usa os tripés. Ele tá fechado aqui, mas a gente usa mais eles para colocar fundo colorido, de família, ou até os fundos impressos. A gente usa mais os tripés para poder ficar maior. Porque se a gente colocar o fundo impresso na madeira, o fundo é maior do que a madeira, então não dá certo. A gente só usa madeira mesmo quando é cenários menorzinhos, mais cleans, ou se é fundo só colorido, fundo sólido, sem nenhuma estampa, é mais fácil editar se caso precisar, né? Se caso precisar aumentar a imagem, depois a gente consegue editar fácil. Mas fundo impresso geralmente nunca é na madeira, é mais no tripé. E aqui é a nossa iluminação, que a gente tanto falou. Tá velhinha já, coitadinha. Mas é o que a gente usa já há muito tempo. Sim, pra ver. E dá muito certo pra gente. Peraí. Essa aqui é a nossa luz. Vocês veem que o softbox é bem grandinho. Não tanto quanto eu queria, né? Queria um maior ainda. Mas ele é responsável aí por 70% das fotos que vocês vê no nosso feed. É isso aqui que a gente usa. Ó, olha aqui. Esse aqui é o quartzo, ó, 300, 600, ele é 300 volts. A lâmpada a gente mostrou aquela hora, né? Tá vendo? Ele é bem simples, não é uma iluminação cara, mas é uma iluminação que dá bastante certo pra gente. Geralmente, ó, vou mostrar aqui pra vocês no cenário. A gente usa ele assim, ó. 45 graus do cenário. Ou assim, ou se por acaso fosse um cenário que a gente quisesse que o fundo ficasse mais escuro ainda, o que a gente faz? A gente coloca ele mais de lado. Deixa eu
acender aqui. Quanto mais pra frente colocar o softbox, mais escuro vai preservar o fundo. Aí vai deixar ele mais contrastado, menos apagado. Eles estão pedindo pra mostrar dentro. Vamos mostrar então. Mas desliga a luz, não vai cegar comigo. Aqui tá vendo. Quando tem que transportar, desmonta assim. Ó, esse é o softbox, mas já é um kit, a gente comprou ele já como um kit, tá? Já vem tudo certinho pra poder fazer o encaixe. Ó, é esse negocinho aqui, olha a lâmpada do tamaninho que é, gente. Desse tamaninho. É até bonitinho, né? Não vou ligar aqui, senão vai cegar vocês. A gente tem que até proteger os olhos quando liga ela sem o softbox, porque ela é bem forte. Mas tá vendo, é super simples, não é nada monstruoso não. E lembrando também, pra não dar muita sombra, a gente usa também o rebatedor. Aqui tá o nosso rebatedor. Se a gente liga o soft do lado de lá, a gente coloca o rebatedor do lado contrário para compensar a luz. Tem que ser de frente para a luz. Uma coisa importante, gente, não adianta nada vocês terem uma fonte de luz grande e comprar um rebatedor desse tamaninho. Tem que ser... tem que ser proporcional à sua fonte de luz, para poder dar também... tirar um pouco dessa sombra de um jeito que seja mais... Estão perguntando se a gente usa flash ali no softbox. Flash não. Não, você tem que mostrar o LED. A gente não usa flash, não é porque a gente não gosta, gente. Nada contra flash. Eu acho que o flash não muda nada. Em questão de... Não fica nada diferente da luz contínua. A única coisa é que ele acende só na hora que você clica. Eu até ouvi dizer, nunca usei pra dar certeza, mas... Eu ouvi dizer que ele ajuda muito também no foco, o flash, né? Porque como ele só pisca na hora do clique, ele ajuda também a focar melhor. Mas eu gosto muito da luz contínua, acho que não tem muita diferença não. Igual eu falei pra vocês no começo, o importante é ter o difusor grande. Se é flash, se é luz contínua, eu acho que não faz diferença nenhuma. E também tem que ter uma potência baixa, não pode ser alguma coisa que tenha uma luz muito forte e você não consiga regular ela. Aqui é a nossa iluminação. Aqui geralmente a gente faz ensaios de newborn, mas é o mesmo conceito da iluminação artificial. Vou falar sobre direção de luz mesmo, tá? A luz tá vindo aqui em média, parece que tá 90 graus, que tá bem de lado do cenário. Mas não fica tanto o efeito 90 graus, porque ela tá um pouco mais à frente. Então a luz que tá aqui na frente acaba chegando no bebê também. Então eu acho que é mais por uns 45 graus mais ou menos que pega. Então assim, uma coisa que é importante, você tem que sempre pensar a luz, a direção da luz, comparando com o bebê, não só com o cenário. Então, se você vai mexer o bebê de posição, você tem que mexer a luz também, ou deixar o bebê no lugar mais certo para poder pegar a luz correta. Então, se a luz sempre tem que vir 45 graus, aqui tá certo, uma foto de frente. Se o bebê tá de frente assim, vamos supor que não é um newborn, é um acompanhamento, nosso bebê é o ursinho, tá de frente, a luz tá certa, eu vou tirar a foto daqui. Ok, se eu vou mexer o bebê, ele não vai ficar mais de frente pra mim, se eu vou deitar ele, eu tenho que pensar também da onde tá vindo a luz em comparação com o bebê. Então você não pode deixar a luz vir do pé e sempre vir da cabeça, tem que vir 95 graus da cabeça do bebê. Então se eu vou deitar ele aqui de lado, eu não vou colocar ele do lado de lá pra vir a luz do pé, e sim do lado de cá, pra luz poder vir da cabeça, entendeu? E a mesma coisa se eu for tirar o bebê do cenário ali, vou querer fazer uma foto de cima do bebê deitado, pra tirar mais foto do rostinho e tal. Eu vou preparar ali alguma coisa, colocar ele no chão pra poder tirar a foto de cima. Eu não posso colocar o bebê em qualquer lugar. Eu tenho que pensar aonde está a iluminação. Então, se seguindo aquele fundamento, a luz tem que vir da cabeça, 45 graus, eu tenho que colocar ele aqui. Porque a luz tá aqui de lado, ó, tá vindo daqui da cabeça. Eu não vou colocar ele pra cá pra luz vir do pé, sempre aqui. E nem totalmente de costa pra luz, porque senão vai dar uma sombra esquisita aqui atrás, vai dar sombra até na narina dele. Então é sempre de ladinho, sempre tentando vir da cabeça do bebê, tá bom? Explica por que a imagem tá escura. A imagem tá escura porque o celular tenta compensar. O celular ele tem uma fotometria automática, né? Então cada hora ele capta um ponto de foco diferente e aí muda a fotometria e às vezes fica ou muito claro ou muito escuro. Não é que não tem luz aqui dentro, eu tô falando que precisa pra acender o LED, não é isso? Não, aqui tá super iluminado, gente. O problema é o foco da câmera, depende... Acho que não vai mudar nada. Mas Tá muito iluminado aqui.
problema é o celular, ele não capta direito a imagem. Mas então, gente, acho que é só. Vamos voltar lá para mostrar o LED por último. Só vou mostrar a última coisa aqui, o último item de iluminação que a gente usa. Não é sempre, ele é mais a nossa válvula de escape aqui. Quando a gente está com falta de luz, seja em ensaio de família, no contraluz, ou no ar livre, quando o sol está muito fraquinho e a foto já começa a ter que colocar o ISO muito alto e acaba gerando muito ruído, a gente usa ele para salvar a gente. Sempre bem longe, só para dar uma leve compensada mesmo. Ele regula aqui, ó, para deixar ela bem mais fraquinha ou mais forte. A gente usou também uma vez para fazer fotos de Natal, onde a gente queria que o fundo ficasse totalmente escuro, queria iluminar só a criança, para fazer aquele efeito bokeh, sabe, que deixa aquelas bolinhas de luz no fundo. Se a gente usasse o softbox não ia dar certo, porque ele acaba iluminando um pouquinho do fundo, ele ilumina pouco, mas ele ilumina também. Então, pra gente deixar com mais sombra ainda, iluminar só o bebê, a gente usou ele nessas fotos, aí acabou deixando um desfoque bem bacana no fundo. Mas geralmente a gente usa ele ou ensaio de gestante para compensar a falta de luz, ou ensaios no contraluz, ensaio de família, para compensar também a falta de luz, mas aí ele ilumina pro teto, porque aí dá uma leve iluminadinha, já ajuda bastante na hora de fazer a foto e para focar também, porque quando está muito nublado, muito escuro, acaba ficando difícil até de focar, então ele ajuda bastante. Ele ajuda, só que ele não tira o efeito de contraluz, a luz ainda está vindo de fundo. É uma luz bem fraquinha, mas ela ainda dá aquele efeito de contraluz, e o LED só ajuda mesmo para não ficar tão escuro, não que ele vai iluminar a pessoa, que ele vai fazer o papel da luz natural, ele só vai auxiliar mesmo, é para isso que a gente usa o LED, não como única fonte de luz.